em Viseu. A nossa convidada é Cristina Mota, porta-voz do movimento Missão Escola Pública. Muito boa tarde e obrigado por estar connosco. Queria começar esta nossa conversa por uma declaração que ouvimos agora de Pedro Nuno Santos, de que foi criada a ilusão de que se resolvia facilmente a falta de professores nas escolas. Há milhares de alunos que não vão ter professores neste arranque do ano letivo. É impossível resolver este problema? Boa tarde, Cláudio. Eu agradeço o convite. Ele vai demorar algum tempo, sim, mas é possível começarmos desde já a ver uma linha condutora que vai levar às respostas que nós temos vindo a procurar. De facto, foi muito interessante analisarmos Pedro Nuno Santos a fazer esta análise do arranque do ano letivo, dizer que é preciso valorizar e respeitar os professores quando tiveram, ultimamente, portanto, tiveram 8 anos para colocar em prática uma série de medidas que os professores indicaram, quer nas ruas, quer noutras circunstâncias, da forma como poderiam fazer. E não foram atendidas nenhuma delas. Pelo contrário, saímos de um governo cujo Ministro da Educação tinha um discurso completamente fechado para com os professores, no que diz respeito, por exemplo, à recuperação do tempo de serviço, que disse que não iria ter lugar, e é, portanto, com bastante surpresa que nós verificamos hoje Pedro Nuno Santos com estas declarações. Relativamente ao problema que temos em mãos, ele é muito grave, já vem de há bastante tempo, eram precisas terem sido tomadas medidas nos últimos anos interventivas de fundo, como por exemplo a valorização que foi agora indicada. Sem dúvida era necessário termos tido uma valorização salarial nos últimos anos, de modo a cativar jovens para a profissão. Posso lhe dizer que este ano letivo tivemos a entrar no sistema 450 professores com 0 tempo de serviço. Portanto, professores que entraram pela primeira vez no sistema. Só no mês de setembro tivemos 458 reformas. Portanto, não vamos obter, de facto, uma resposta imediata. Mas é preciso termos medidas agora imediatas para conseguirmos ter esta resposta. E no que diz respeito à valorização salarial, ela será indispensável, como também a diminuição da carga burocrática que nós temos tido na escola e que também afasta muitos jovens que, ao nos ouvirem e ao perceberem de facto o que vão encontrar na escola, não ingressam nos cursos de ensino. Afastam-se da carreira de docente. O problema é mais grave este ano do que, por exemplo, o ano passado, no que diz respeito à falta de docentes? É mais grave. Temos menos professores, cada vez se reformam mais, não entram no sistema, portanto vamos ter, de facto, neste momento, um problema mais grave. Estão anunciadas algumas medidas que poderão vir a mitigar ligeiramente esta situação, como, por exemplo, este subsídio de deslocação que foi aprovado ontem em Conselho de Ministros, poderá trazer alguns dos professores que ainda se encontram na lista de não colocados a norte para lecionarem nas escolas que são consideradas sinalizadas, os 169. Nós, Missão Escola Pública, alertamos e já demos indicação também ao Ministério da Educação que seria muito importante alargarmos este subsídio para termos aqui, de facto, um impacto maior e termos mais professores a mitigar estes horários. No dia de hoje temos 1091 horários na plataforma de contratação de escola. O que quer isto dizer? São horários que não obtiveram professor no concurso nacional e que estão hoje por colocar. Ora, isto vai dar um valor de 132 mil alunos que não têm professor neste momento. Se lhes juntarmos os horários que resultam, por exemplo, das baixas médicas que vão ter uma grande incidência nos próximos dias, lembramos que os professores não têm medicina no trabalho, portanto, não têm a possibilidade de ver uma ficha de aptidão que lhes poderia ser indicada e que lhe daria uma redução no número de turmas que iriam ter na escola e, tendo em conta essa situação, entram em baixa médica e serão bastantes. Aliás, o Dr. Fernando Alexandre, hoje pela manhã, já havia referido que se esperam mesmo muitas baixas nesta fase, o que vai fazer com que nos próximos dias certamente teremos cerca de 200 mil alunos que não terão professor. Esses 200 mil alunos juntam-se a uns quantos milhares dos anos anteriores que também não tiveram professores, alguns durante praticamente o ano letivo inteiro, ou quase todo o ano letivo. Estamos a falar de consequências irreversíveis para esses alunos? Estamos a ter uma situação já bastante delicada. No que diz respeito à recuperação de aprendizagens, era preciso termos aqui uma intervenção bastante significativa para que estes alunos conseguissem mitigar as perdas que têm vindo a ter. Alerto, Cláudio, que existe ainda uma outra situação que não é muito divulgada, mas que nós sentimos nas escolas. Portanto, além das medidas que estão a ser indicadas, que fazem com que, por exemplo, tenhamos muitos recursos humanos não profissionalizados em ensino a lecionar, como também muitas pessoas que vão lecionar quase como que um part-time, que
que lhes vai dar uma ajuda ao seu vencimento mensal, mas que também poderá aqui condicionar em termos dos conhecimentos dos alunos. Mas para agravar toda esta situação, nós estamos a sentir dentro das escolas que, por exemplo, o crédito de escola que era utilizado antes, portanto, crédito de escola são número de horas que as direções podem usar como entenderem, usando da sua autonomia, e que antes eram atribuídas para reforçar justamente essas aprendizagens. Eu dou-lhe um exemplo. Sou professora de matemática, nas turmas de 9º ano até agora, tinha sempre 5 tempos letivos. 6 tempos letivos. Este ano tiraram um tempo letivo, temos apenas 5. O que é que vai fazer? Já temos necessidade de menos um professor de matemática nesta escola. Certamente é uma medida que está a ter lugar em várias escolas para mitigar a falta de professores, mas que certamente terá consequências também nas aprendizagens dos alunos. Cristina Mota, obrigado por ter estado connosco e boa tarde. Obrigado. Boa tarde, obrigada.